Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este episódio especial do Plantcast. Meu nome é Itamar Prada, eu sou o diretor de Marketing e Inovação da ICL e comigo aqui hoje temos o colega Erci Gomes, gerente de novos negócios da companhia. Erci, dê um oi para os nossos ouvintes. Olá, Itamar. Eu agradeço o convite e estou muito feliz em participar aí desse Plantcast mais do que especial, né? Espero aí que a gente consiga abordar temas aí que são relevantes nas últimas décadas da agricultura brasileira. É isso aí, Erci. Hoje realmente é um dia especial para a gente receber um convidado que nos orgulha muito. Conosco aqui também hoje o nosso colega Guilherme Dinali, gerente regional da ICL no sul de Minas Gerais. Dinali, dê o seu olá para os nossos ouvintes. Olá, Itamar. Olá a todos. É realmente um Plantcast histórico, Itamar. Vai ser um prazer participar aqui com o nosso convidado. É isso mesmo, Dinali. E agora vamos apresentar o nosso convidado deste Plantcast, o Dr. Alisson Paulinelli. Dr. Alisson, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui hoje no nosso canal para contar para todos os nossos ouvintes um pouco mais sobre a sua história. E para começar, eu queria que o senhor começasse contando a sua história desde Bambuí, em 1936. Eu trabalho com muito prazer. Sobre Bambuí, então, eu fico muito feliz, porque foi a época mais feliz da minha vida, naturalmente, né? Ainda nasci lá em 36 e filho de um agrônomo, Antônio Paulinelli de Carvalho, conhecido por Tonico, e a Dalgisa Luquezzi Paulinelli, conhecido por Dona Zota. Ali me criei, nasci na Praça da Prefeitura, que a casa que eu nasci já foi desmanchada, mas a Prefeitura está lá. E também ali vivi a minha infância, vamos chamar assim. Depois fui fazer um curso primário. Terminando o curso primário, fui fazer o curso secundário no ginásio Antero Torres. Fui da primeira turma do ginásio. A minha infância foi como de qualquer outro garoto daí da região. Talvez não tenha muita novidade. A novidade que tinha é que eu acabei sendo filho único. A minha mãe foi ter o segundo parto, não passou bem, perdeu a criança e quase morreu também. Mas felizmente ficou viva. E com isso eu fiquei como filho único com algum privilégio. Você sabe que todo filho único tem. Meu pai, por exemplo, me levava muito em suas viagens, nas suas palestras, nos seus encontros com os produtores, com gente da região. E eu sempre muito curioso, ouvia tudo aquilo com muita atenção. E eu via as dificuldades até de comunicação que existiam naquela época. A nossa agricultura era realmente muito incipiente. Era uma agricultura de subsistência, não mais do que isso. E o pior, que não dava para fazer uma renda que desse boas condições ao produtor. Não era fácil fazer agricultura naquela época. O meu pai foi eleito prefeito na década de 40. E logo no início do seu mandato, ele conseguiu um posto agropecuário para Bambuí. Ficou muito feliz, que ligado à agricultura como ele era, é natural que um posto desse era uma espécie de uma fazenda modelo do governo, porque naquela época só o governo é que tomava as iniciativas. Quem produzia sementes era o governo, as mudas, quem tinha a máquina era só o governo, e ele conseguiu trazer para lá uma patrulha moto mecanizada. Ali ele fazia demonstrações de uma possibilidade de uma nova agricultura, que também não era tão competitiva assim, mas era pelo menos melhor com a tecnologia da época. Isso me colocou muito na vida desse posto agropecuário, até porque ele, quando terminou as construções, ele acabou indo morar lá. Eu tive que morar também. Nessa época, eu já estava no segundo grau e tinha que vir ou de bicicleta, ou a cavalo, ou de charrete. Era difícil, porque eram quase 6 quilômetros de distância.
Mas, mesmo assim, eu ia e voltava muito feliz. E, principalmente, me vinculei muito àquelas atividades. Muito interessante. E como é que era para o senhor, que já se interessava pelo assunto naquela época, ainda muito jovem, ver seu pai iniciar tudo isso nas circunstâncias daquela época? A minha vida começou assim, né? Eu tinha oportunidade de ouvir os dois lados. E aquilo ficava profundamente gravado na minha mente. A dificuldade dele de tentar provocar mudança e a dificuldade do produtor poder aceitar a mudança, porque tinha custos, ele não tinha renda. E aquilo me deixava muito incomodado, eu pensava muito sobre isso. Olha quanta história, né? E como é que o senhor revelou a seu pai que gostaria de seguir na carreira do agro? Quando eu cheguei aos 16 anos, eu fiz uma surpresa ao meu pai. Olha, eu quero estudar agronomia, que não tem curso científico. Quero que o senhor me indique uma escola para que eu possa fazer um bom curso. Eu quero ser um engenheiro agrônomo. Ele, naturalmente, ficou muito emocionado. Eu não esqueço disso, eu estava no escritório dele. A partir de agora, esses alfarrábios todos aqui são seus. Livros, apostilas, etc. Pode começar. O que houve mais de sério é que ele era um homem muito prático na vida. E ele me fez uma pergunta embaraçosa. Você está estudando agronomia porque eu te influenciei ou porque você tem vocação? Aí eu bati o pé. Eu tenho vocação. Aí ele me perguntou, vamos ver. Eu estava no terceiro ano do curso ginasial, e ainda tenho mais um ano. Ele falou, a partir de janeiro, você vai ter que assumir a minha propriedade lá em Franklin Sampaio. É um lugarejo, está à beira da ferrovia, Rede Mineira de Aviação naquela época, que está alugada com o meu irmão, era a herança dele. Se você vai estudar agronomia, eu quero que você vá lá primeiro, porque a coisa que eu achei pior ao estudar agronomia foi ver que lá tinha colega que não diferenciavam a galinha do porco. Isso não pode acontecer nunca. Isso vai te prejudicar muito. Aí eu fui com muito entusiasmo e ele, naturalmente, me orientou. Eu procurei uma atividade que eu não precisasse ficar lá permanentemente. A fazenda dele não era muito grande, tinha uma várzea 20%, uma várzea que era muito boa, onde a gente cultivava alguma coisa. E 80% era cerrado. E eu comecei aí a ter o primeiro contato com o cerrado e vi que não era brincadeira, não, né? Comecei a querer inventar umas coisas não. Ainda bem que meu tio era um homem muito prático, muito vivido. Quando ele viu que eu ia botar calcário no cerrado, ele pegou a primeira jardineira que tinha e foi lá conversar com meu pai. Olha, seu filho vai te quebrar. E eu iria quebrar mesmo, porque não tinha sentido querer mexer numa coisa que o resultado era muito incerto ainda, né? Tudo isso me ajudou muito. Ali eu aprendi a prender uma vaca, tirar um leite, amarrar um bezerro, furar o umbigo do bezerro, espichar um arame, bater um pasto, e assim sucessivamente. E, naturalmente, eu continuava, quando podia, fazer as visitas com ele. E como que foi para o senhor ter esse contato tão forte com a agronomia, mesmo antes de entrar na universidade? Vejo o senhor falando em calcário ainda no ginásio. Para mim isso foi muito bom, sim, porque me deu uma visão clara da dificuldade que era naquela época provocar mudanças. E às vezes mudanças muito incertas. No clima tropical você não tinha muita informação segura de inovações, principalmente de como você obter bons resultados nas áreas tropicais. O problema maior é que não existia tecnologia no mundo inteiro para as áreas tropicais. Isso me ajudou muito, porque quando estudante eu já comecei a fazer essa inquisição aos meus professores, das minhas viagens, nos meus estágios, etc, etc. Eu comecei a procurar a solução que eu achava que tinha que ser ideal. Você não podia levar o produtor a uma aventura. Você tinha que dar a ele uma certeza. O que era pior
As políticas públicas daquela época eram muito deficitárias. Esse posto agropecuário na região era a única coisa que tinha lá. Um agrônomo só. Depois ele conseguiu levar não só uns técnicos agrícolas para ajudar, mas acabou criando um centro de treinamento que já deu uma certa evolução, principalmente naquela fase em que apareceram os primeiros tratores agrícolas. A agricultura que nós tínhamos lá era do boi, o arado, a grade você quase não tinha, a plantadeira era matraca, né? E assim a coisa não dava para fazer muita coisa. Quando ele começou a produzir as primeiras sementes de arroz, eu não esqueço disso. Alguns assustaram, que a produtividade era melhor, mas as condições de clima não eram tão favoráveis na região. Então eu via que não era fácil mesmo. Que início de jornada no agro fabulosa, doutor Alisson. E olha que o senhor ainda nem tinha ingressado na faculdade. Agora a pergunta que não quer calar. O que o senhor perguntou ao seu pai sobre qual universidade ele te indicaria? E aí, qual foi? Eu fui fazer agronomia, ele me aconselhou Lavras. A minha mãe tinha estudado no Kemper. Kemper era a parte feminina do... Ela se formou em professora lá. E a escola, em 1908, o doutor Samuel Rea Gama tinha uma visão muito grande e achou que precisava criar uma escola agrícola para aquela região. Ele achava que o sul de Minas tinha um clima privilegiado e que precisava de ter uma escola agrícola. E acabou indo nos Estados Unidos, trouxe de lá um colega dele, Benjamin Honeycutt, que em 1908 organizou o curso agrícola e assim nasceu a escola. A justificativa que ele me deu é que a escola já tinha quase 50 anos naquela época, já havia formado provavelmente uns 1.000 agrônomos, e ele me disse que gostava muito dos colegas dele formados lá, que eles eram bem formados, científica e tecnicamente, mas que ele admirava muito esses colegas sob o ponto de vista moral e cívico. Era uma missão evangélica, então isso para eles era fundamental. Eu fui bater lá, fiz um curso científico no Instituto Gama, fiz o vestibular, passei e fui ser aluno da escola. Essa foi minha chamada início de juventude. Na escola eu cheguei, graças a Deus, fui bom aluno durante, naquela época, era 4 anos. E terminei o curso com louvor. Nossa, doutor Alisson, como você foi um jovem revolucionário desde os primórdios, hein? Conta para nós aqui como foi enfrentar os desafios de mercado assim que o senhor saiu da universidade. Aí começou a haver as grandes mudanças na minha vida que eu não esperava. A primeira delas foi quando o reitor da época, John Ruiló, que era professor de solos, foi professor do Alfredo Scheid, me chamou, faltando 2 dias para formar. Eu não tenho uma notícia muito boa para o senhor. Eu assustei lá, me mandou sentar, me contou qual era a má notícia. O professor Bernard Bartels, que era um alemão, era o melhor professor que nós tínhamos lá, já tinha uns 45 anos de trabalho, e ele não estava achando substituto. Então, ele me contou essa história. Eu já procurei ex-alunos, especialistas, etc., etc., e ninguém aceita. Eu pensei cá comigo. Eu já sabia a crise que a escola estava passando, eu tinha sido 2 anos presidente do diretório do centro acadêmico, e vi que a situação da escola estava realmente periclitante quando ela passou da missão evangélica para a Igreja Presbiteriana Brasileira, que não tinha dinheiro nem para se manter. Aí um pouquinho ele deu o checkmate. Nós analisamos o seu currículo, você pode substituir, eram 2 professores que estavam saindo, você pode substituir um deles. A razão de eu estar te chamando aqui, e a notícia não é boa, porque eu sei que você gosta demais da escola, se você não puder aceitar, nós vamos suspender o vestibular de janeiro.
Isso era no dia 12 de dezembro. Hein? Responsabilidade, hein? Foi minha coisa de me dar um tiro. Eu tive uma reação, não, a escola não pode fechar, eu não era o reitor. Mas nós não temos outra saída. Olha, eu já tinha lugar para ir, tinha uma vocação política, eu não tinha dúvida disso. E olha que ele falou isso, como um estalo na minha cabeça. Eu falei, se o problema é esse, está resolvido. Eu falei, se o problema é esse, está resolvido, a escola não pode fechar. E aí, ele naturalmente ficou muito feliz, eu falei, olha, quero ter uma conversa com o senhor, que eu sei que o senhor tem muito prestígio na missão americana. Eu não venho aqui para ser um professor só. Eu venho para evitar que a escola se feche. Agora, eu estou vindo para desse anúncio que o senhor falou que ia fechar o vestibular. Fechar o vestibular é fechar a escola. E eu não aceito isso. Portanto, eu vou ficar, mas eu quero sua ajuda para nós termos uma decisão plausível para essa escola continuar. Ele virou para mim muito, não, eu esperava isso do senhor. Nós vamos te ajudar, sim. Olha, foi a coisa mais acertada que eu já fiz na minha vida. Só para você ter ideia, nós tentamos soluções de todo jeito, não dava certo. A única solução que teve foi a federalização da escola. E eu, que tinha ficado lá para lecionar, tive que dividir minha vida, especialmente a partir do segundo ano, entre Lavras e Brasília, para tentar convencer o governo, o Congresso, a parte do Executivo, que Lavras não podia fechar e que nós tínhamos que federalizar a escola. Pois bem, no dia 23 de dezembro de 1963, eu fui ser professor em 60. A escola estava federalizada. E na hora da decisão, se federaliza ou não, eu participei da reunião. E a missão americana cumpriu à risca o papel dela. Se o governo federal se comprometer a torná-la a instituição dos nossos sonhos, o custo é zero. Senhores assumam. E custou zero ao governo. Uma fazenda de, naquela época, uns 450, 500 hectares dentro de Lavras. Que história incrível, doutor Alisson. Estou realmente admirado. E como foi para o senhor, após a universidade se tornar federal? Aí a coisa complicou mais, porque nós acabamos sendo envolvidos nessa brincadeira. E eu era o representante, por ter sido presidente do centro acadêmico, dos alunos, era representante dos professores. Quando eu fui para lá, eles ficaram sabendo do meu diálogo com o reitor, todos eles se entusiasmaram muito, me apoiaram, e os funcionários a mesma coisa. Então, eu representava a escola. E durante esse período eu tive, talvez, o maior sacrifício da minha vida, porque não era brincadeira, não. Eu ia trabalhar, governo, congresso, até quinta-feira. Sexta-feira eu estava na escola dando aula, sábado, para poder não deixar que os meus alunos perdessem tanto a matéria que eu precisava. Era um teste de resistência. Eu até hoje tenho que agradecer a Deus de ter me preservado, porque sono, dormir no volante, tudo isso acontecia demais, mas estou intacto até hoje. Essa foi minha vida aí no período de 1936 até 1966, quando eu fui eleito vice-diretor. Para chegar nisso foi uma burocracia tremenda. Os professores ficaram quase 2 anos sem receber. Nós determinamos que as taxas escolares seriam para pagar os funcionários, aqueles de salário baixo, mais baixo. E os professores se viraram entre si, um avalizando o outro. E a cidade atendeu, por incrível que pareça, por 1 ano e meio, por aí assim, quase, foi mais de 1 ano e meio, porque eles tinham confiança que tudo ia dar certo. Como deu. No 30 de dezembro, quando eu cheguei, eu tive que fazer uma viagem a Lavras, numa rural, carregando todo o orçamento de 2 anos da escola. O dinheiro não coube direto da rural. Eu tive que esconder dinheiro com o jornal, porque eu não tinha outra forma de transferir aquele dinheiro. Porque
não existia, né? O homem do Banco do Brasil ficou apavorado. Conhecia meu pai, ele gosta. Seu filho é louco. Ele vai bancar guarda de dinheiro hoje. Mas tudo deu certo, graças a Deus. Em 1967, eu fui eleito diretor e fui eu quem executei o plano de transformar a Velha Exal na universidade que é hoje. E isso me orgulha muito, porque não sou eu que faço a avaliação. São os órgãos técnicos do Ministério, são as empresas que contratam alunos, como você fez aí, etc. E todos eles reconhecem que hoje é uma das grandes universidades brasileiras. Então, esse foi o meu primeiro grande desafio, sabe? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, doutor Alisson. E para nós, quando a gente vê hoje a rodovia já pavimentada, né, toda essa história construída, a gente muitas vezes não imagina quanta história tem para que a rodovia tivesse dessa... Desde a rural carregada de dinheiro, realmente, para conseguir honrar com o orçamento da escola. Depositei na caixa do Banco do Brasil às 11h15 da noite. Não contamos o dinheiro, nem em Belo Horizonte, nem aqui, porque não dava tempo. Mas, graças a Deus, os contadores de dinheiro lá funcionaram bem, não deu diferença de um centavo. Quantas histórias riquíssimas. E eu queria até voltar numa pergunta que o seu pai te fez, né? Perguntando se era vocação ou se era influência dele, né? E é uma pergunta muito difícil, porque a vocação, a gente vê a sua vocação para a agricultura e para a liderança em toda a sua história, mas também conhecendo um pouco do seu pai, que fundou um centro, né, agropecuário em Bambuí, na região. Graças a Deus, tudo deu certo. Lá também, né? No início eu ajudei carregando pedra na cabeça para fazer o posto e o centro de treinamento. Chegava lá, menino, estava vendo trabalhar lá, eu ajudava. Mas depois eu ajudei bastante. Como governo, eu pude ajudar bastante. E assim chegamos na década de 70. Então, o senhor já estava aí nessa época transformando, né, junto com toda a equipe, a Exal na UFLA, essa universidade que orgulha tanto o nosso país nos dias de hoje, né? E o que foi pela frente, doutor Alisson, nessa história? Esse relacionamento que eu tive de ter acabava me envolvendo muito com políticos, com administradores, com o governo. Eu várias vezes tive de dialogar para convencer. Eu acabei me relacionando muito bem com todos eles. E comecei a ter uma atenção especial. Quando foi na federalização, a burocracia era horrível. Você não faz ideia. No laboratório, você tinha que registrar cada pipeta, cada semovente, um porco, uma galinha, um boi, uma vaca. E no pessoal, mais ainda, porque nós fizemos questão absoluta de não abrir um buraco e botar todo mundo lá dentro, não. Quem tinha sido professor ou trabalhar na escola teve de ser cadastrado e colocado como funcionário público. Olha, isso contado assim, você não imagina o trabalho que dá. Cada um era um decreto, era uma portaria. Tivemos de fazer tanta burocracia que eu virei um burocrata praticamente. E depois, nesse relacionamento, eu acabei me tornando muito amigo do ministro-chefe do gabinete do Costa e Silva, que era o doutor Rondon Pacheco. E deve ter ido com a minha cara, viu minha insistência, porque eu era insistente, não deixava as coisas parar. E ele acabou, eu fiquei devendo muitos favores a ele. Esse relacionamento foi muito produtivo comigo. Ele é eleito governador em 1970, no final. Eu já posso ser em março de 71. Quando ele foi eleito governador, ele foi lá me visitar. Quando ele chegou lá e viu a universidade que nós estávamos fazendo, os custos de obra, você parou no asfalto, aquele asfalto custou um tostão, fomos nós que fizemos o departamento de engenharia de lá que fez. Só depois é que foi reforçado, mas durou o quê? Uns 20 e tantos anos. As obras eram feitas por nós, os laboratórios, todos eles muito bem planejados, equacionados, etc, etc.
Ele ficou encantado, passou o dia todo lá. No final, ele falou, olha, eu depois preciso conversar com você, não vou precisar muito de você no governo. Eu, mais do que imediato, esperto, olha, a Universidade de Lavras vai te ajudar muito. Nós vamos estar à sua disposição. O senhor conte conosco como se fosse parte do seu governo. Ele ria e saía, não falava mais nada. Quando ele foi formar o secretariado, ele me chamou. Você já viu falar em chave de galão, né? Aquela que ninguém segura, né? Nem aquelas grades de 38 dias que segura. Ele me deu a chave de galão. Olha, eu estou formando o secretariado, preciso de você aqui comigo. Eu falei, não, mas não posso sair de lá. Eu tenho um compromisso. Não, eu já conversei com o pessoal lá, sua diretoria lá é muito boa e tal, e eu preciso de você aqui. Eu falei, olha, eu vou ser franco com o senhor. Eu não quero sair de lá. O senhor não tem secretaria, eu agora estou fazendo uma universidade que pode te ajudar muito mais. Ele falou, eu sabia disso. Aumentou a chave e falou, esse é o problema, eu quero que você faça da minha secretaria, que não existe, eu sei disso, uma universidade que você está fazendo lá. Bom, aí foi um golpe que me jogou na lona, né? Não podia falar mais nada. Tive que ir lá, eu falei com ele que eu tinha que ir lá conversar com os companheiros, de fato. Ele já tinha pressionado o pessoal lá. Eu vou precisar desse moço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Acabei assumindo a secretaria. E, para isso, também tive com ele um acerto de que eu só deixaria lá se ele me desse condições de recompor a secretaria no nível que eu achava que precisava. E eu já vinha discutindo com ele nas horas de folga. Às vezes eu saía para almoçar com ele lá em Brasília, outra hora aqui em Belo Horizonte. A gente conversava muito e eu, naturalmente, mostrava a minha preocupação com as dificuldades brasileiras. O Estado de Minas estava numa fase muito ruim. O governo federal tinha resolvido reduzir a produção de café, que tinha oferta demais, e fez um plano de renovação da cafeicultura brasileira, mas dando a cada estado, durante 3 anos, 50 milhões de covas para eles renovarem a cafeicultura. Eu fiquei maluco com aquilo. Falei com o doutor Rondon, isso não pode acontecer de jeito nenhum. São Paulo tem alternativas. Tem a cana, tem o algodão, tem a fruticultura. Paraná, que era outro grande produtor de café, que era o maior da época, tem já também o milho. Eles já começavam a plantar soja, mas ainda era bem ruim. Mas plantava muito algodão, a agricultura era bem ativa, mas Minas não, era só o leite. E eu falei com ele, olha, não podemos abrir mão da renda da cafeicultura, que senão a economia mineira vai quebrar. Não conseguimos, o Delfim foi duro, mas no final eu propus um plano fora do governo federal. Pegamos a Caixa Econômica do Estado e a transformamos numa instituição de crédito. E propus ao presidente da Caixa que nós íamos fazer uma campanha para depósito na Caixa para ele financiar a cafeicultura. Ele quase morreu de susto, porque quando eu falei o montante na época, ele falou para mim, isso é mais de 4 vezes o capital da Caixa. Eu não posso fazer isso. Falei, pode, você vai ter o dinheiro depositado à vista e nós vamos fazer isso em função dos depósitos à vista. Pois olha que deu certo. Nós acabamos, eu fiquei só 3 anos, mas veio depois de mim o doutor Agripino Abrantes Viana, já no governo do Aureliano, e nós dois juntos fizemos 972 milhões de provas, só em Minas Gerais. E Minas passou a ter mais de 50% do café brasileiro. Foi muito interessante, porque o próprio Aureliano tinha ficado bem na dúvida dessa proposta minha, e quando ele assumiu o governo, toda vez que eu chegava em Minas, ele fazia o mesmo discurso, dizendo que ele tinha que me agradecer demais, que o doutor Rondon tinha sido um grande governo, tinha botado a indústria para frente, a Fiat tinha sido a grande conquista,
mas a Fiat tinha 12 anos de incentivo fiscal. E o café era o único setor que estava salvando a economia mineira. Então, ele fazia esse discurso toda vez que eu estava aí. Foi isso realmente que aconteceu, além de outros projetos. Fantástico, doutor Alisson. Realmente, o senhor é um grande revolucionário. Aliás, o senhor foi um dos principais incentivadores, né, ao desbravamento do Cerrado e também a incentivar pesquisas, né, com solos de Cerrado, né, haja visto o que o senhor fez com o nosso saudoso Alfredo Chaide Lopes, aqui da Universidade Federal de Lavras. O senhor poderia contar um pouco mais para nós como que foi esse processo? O Cerrado, por exemplo, era uma conversa que eu tinha com ele há muito tempo. Eu falava no Triângulo, no Alto Paranaíba, no Noroeste, no Norte, ali da região do Uraí. Eu falei, olha, este Cerrado, o Alfredo tinha feito a tese em Cerrado, lá em North Carolina. Eu fui fazer estágio no IPEACO aqui em Sete Lagoas. Fui fazer um estágio no IRI, em Matão, com o grupo do Rockefeller, da Fundação Rockefeller. E lá eu vi mais do que isso. Eu era muito bisbilhoteiro e fui nesse Noroeste Paulista aí e vi que lá não era terra roxa nada, aquilo era um cerradão. Eles tinham conseguido plantar em cana e que estava dando certo. Eu falei, olha, se está dando certo no IRI, no IPA, no Agronômico de São Paulo também tinha muita informação. Eu me meti nisso tudo, inclusive durante o curso, e realmente passei a acreditar que o Brasil não tinha terra fértil. E passei a estudar e entender que as terras do hemisfério temperado eram 500 milhões de anos mais novas do que a nossa. Fertilidade, não tinham lixiviado, eram muito ricas em todos os elementos necessários para a fertilidade do solo, etc, etc. E nós aqui não. A única terra que ajudava um pouco era a terra roxa, que você tinha onde? No portal do Triângulo Mineiro você tem uns pedacinhos, você tem em São Paulo uma faixa boa, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Elas já estavam todas ocupadas. O Brasil, que tinha mudado muito entre 30 e 60, passou de 20% da população urbana para 66%, metade não dava conta de abastecer. E eu estava preocupadíssimo com isso. Falei, olha, enquanto houver uma oferta razoável de alimentos, tudo bem, mas vai haver. Eu estudava muito Malthus também. Malthus já estava na fase final dele, mas continuei estudando os seguidores e vi que a tese malthusiana era certa. A agricultura, a parte de alimentação era abastecida no mundo só pela área temperada, que foi muito fácil ao homem. Ele arrancava vegetação nativa e cultivava aquilo. Alguns fizeram bem feito e tiveram a terra mantida. Agora, outros não. Por exemplo, ninguém sabe onde estava o Éden. Foi o Tigre ou Eufrates que começou, ou foi a planície central europeia, ou foi a planície asiática? Nós sabemos que ninguém sabe ao certo. A verdade é que você vai, por exemplo, e eu fui na Mesopotâmia, encontrei muita terra virando deserto. Gente que cultivou terras férteis sem cuidar de manutenção. Como vi também na Europa, na China e na Índia, as duas coisas. Então eu vi que ali é que estava o abastecimento mundial. Durante 4.000 anos eles abasteceram. Mas o Malthus tinha razão. A tese malthusiana é de que enquanto não se achasse uma nova solução, as terras do hemisfério temperado estavam acabando. O último lance foi a planície central americana, onde estava o Canadá e os Estados Unidos. Você sabe que era grande a planície central e ela suportou praticamente
um grande período, o abastecimento mundial. O americano dominou totalmente o abastecimento enquanto ele teve espaço, até o dia em que ele também passou aperto. Foi no ano de 1968. Foi a comprovação da tese de Malthus. Teve um desequilíbrio climático no hemisfério norte todo. Os Estados Unidos perdeu mais de 20% da safra, a Europa perdeu mais de 30%, e a Ásia, superpopulosa, perdeu mais de 50%. E o mundo entrou em crise. O americano, pela primeira vez, teve de fazer um embargo não político. Você sabe que depois da Segunda Guerra, todo mundo viu que não podia ter mais uma guerra bélica, então o mundo se autodestruía. Mas passaram para a guerra econômica. O grande inimigo americano era a Rússia, que até hoje não tem capacidade de autossuficiência. Então, ele usou o chamado instrumento abastecimento como pressão e ganhou. Ele subjugou a Rússia muitas vezes, não entregando alimentos que ela comprava lá, e ela tinha que comprar mais caro, com dificuldade, etc, etc. Quando chegou em 1968, esse fato aconteceu. Foi com os Estados Unidos. O presidente americano teve que ir a público com um decreto dizendo que suspendia todas as exportações já negociadas em bolsa. Vocês já imaginaram o que significa isso? Porque o povo americano só tinha naquela data, em seus silos e armazéns, alimentos para a sua alimentação por mais 6 meses, tempo suficiente para colher, plantar e colher a nova safra. Aquilo foi a maior bomba atômica que houve no mundo. Outra coisa, o americano não tendo alimento, as compras passaram a ser erráticas, cada hora de um lugar. Vocês sabem, vocês estão nessa área, que em frete marítimo, a não constância do frete, ele triplica de preço. Então, o alimento chegava aqui várias vezes o valor que tinha antes. Ainda pior, a não ser o trigo, que o governo viu que não podia abrir mão e manteve a importação via governo, o resto era comprado esporadicamente a preços malucos. E chegava aqui na mão de uma meia dúzia de especuladores que ainda dobravam o preço do alimento. O resultado disso é que a família média brasileira, na década de 60 e 70, viviam uma penúria. Toda a renda familiar, a metade dela era gasta só para comprar alimentos. Não é salário mínimo, não é renda total. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanho isso porque me impressionava demais naquela época. Bangladesh hoje faz isso. Em Bangladesh, uma família gasta metade da renda para se alimentar. Olha as condições de Bangladesh hoje. Era a condição do Brasil na década de 60. Olha, não sobrava dinheiro para vestuária, para transporte, para a saúde, para a educação, para a residência, não sobrava nada. O Brasil se enfavelou, o Brasil adoeceu, o Brasil... Tudo de ruim começou a acontecer, foi nesse período. E nós tínhamos qual a solução? Nenhuma. Nós ocupamos um pouco das terras médias, do sul de Minas e de Goiás. Também não deu para nem brincar. Nós tivemos de arrumar outra solução. Foi aí que a minha experiência em Minas, com o doutor Rondon, para se utilizar o Cerrado, foi a grande solução que nós tivemos. Porque, para mim, foi explosivo. Eu jamais imaginava que o Cerrado fosse possível de ser recuperado. Com o preço que nós conseguimos, naquela época, nós gastávamos $1.000 por hectare para fazer tudo. Limpeza, estoca, neutralização, colocar os 4 grandes elementos da fertilidade e mais 143 microelementos que nós já trabalhávamos naquela época. Tudo isso nós tivemos de fazer. Mas fizemos, graças a Deus, baseado na ciência e na tecnologia. A criação daquele pipaengue, eu não sei se vocês se lembram dele, que hoje é a nossa EPAMIG, foi a grande experiência que o doutor Rondon me permitiu fazer aqui. Ele queria revitalizar o Instituto Agronômico de Minas Gerais. Eu falei com ele, parabéns. E eu, como professor, fico encantado com a sua ideia.
mas o senhor não vai recriar um paquiderme. Ele levou um susto. Ué, mas o senhor é contra? Eu falei, não, paquiderme eu não sou, eu sou contra. Agora, recriar o Instituto Agronômico, vamos fazer uma coisa certa. Vamos recriar uma instituição que dê aos cientistas as condições que ele não tem. Ele era um burocrata de terceira classe, gastava 6 meses para conseguir uma diária e 6 meses para comprovar os gastos da viagem. E a pesquisa? Pesquisa que vai para... Não existia pesquisa. Vamos mudar isso. E olha, ele me deu todo o apoio. Com menos de 20 minutos, num despacho meu com ele, ele entendeu. Só que ele botou uma pedra no meio. O senhor tem que convencer o advogado-geral do Estado, senão eu não mando a lei. Eu falei, poxa, o senhor está querendo me matar, porque o advogado-geral do Estado é o ninho das cobras da burocracia. Ele não vai admitir. Pois olha, eu vi que era danado mesmo, porque eu conheci esse homem. Num mês estava pronto o projeto de lei. Num mês. O doutor Rondon foi menos de 40 minutos. Mandamos o projeto de lei, criamos o Pipaengue, tínhamos o dinheiro livre, o pesquisador só tinha que trabalhar no seu projeto, o dinheiro era totalmente racionalizado, era o que eu fazia em Lavras. Lá era uma autarquia também. Aliás, eu usei com o Rondon isso. O senhor não me trouxe de Lavras porque eu estava indo bem lá. Lá é uma autarquia que eu tenho autonomia administrativa, técnica e financeira. Ou nós fazemos isso aqui, eu estou perdido. E olha, funcionou perfeitamente bem. Com 2 anos, nós tínhamos 350 projetos de pesquisa em andamento em Minas. Nós conseguimos trazer a Universidade de Viçosa, de Lavras e de Belo Horizonte e usar todas as competências dela, que o tio dinheiro eles não tinham. E eles acharam melhor ter resultado que ficar parado. E foi uma reviravolta no Estado. Quando o ministro Lima vem e vê aquilo, pergunta ao Alberto, mas qual é esse orçamento de vocês? É tanto. Ele falou, o DNPE é bem maior. O DNPE era o órgão dele. Burocrático como era o Instituto Agronômico. Aí ele perguntou, quantos pesquisadores vocês têm? Pô, são poucos, são do Pipaengue são 70, 80. Agora eu trabalho com mais de 200. Mas como? Através da flexibilidade que eu tenho. Ele deu um tapa na mesa, doutor Rondon, mande seu pessoal todo para Brasília, que esse ano ainda eu vou reverter o DNPEA e transformá-lo numa autarquia especial. Entre esse encontro e a criação do Pipaengue, saiu a lei da empresa pública, e nós mesmos aconselhamos a ele fazer. Foi ele quem criou a Embrapa. Mas criou, brigou, sai a semana seguinte. E a Embrapa ficou lá, no meio do caminho. Coincidentemente, 6 meses depois, eu sou indicado ministro e tratei, só aceito, se colocarmos a Embrapa, como foi o nosso país em Minas Gerais. Abri concurso para 1.000 profissionais, só apareceram 52 com pós-graduação. Peguei as universidades, as instituições estaduais de pesquisa e a iniciativa privada, chamei todo mundo, fiz convênio com eles, eu tinha o dinheiro para isso, botamos todo mundo a funcionar, usamos todas as competências que tinham, nós passamos a tomar cuidado com a lei do mínimo. Vocês têm pouca gente, mas vamos usar todos através desses convênios. A Embrapa tinha flexibilidade para isso. E contratei mais 1.000. Quer dizer, dos 1.000, 52 ficaram e os outros fui mandar treinar. Como mandei também treinar mais 462 das instituições estaduais de pesquisa e mais 100 das universidades que tinham convênio conosco. Mandamos 1.530 técnicos para os maiores centros de ciência. Olha só, muito legal. Então, me parece que após toda essa história aí, surgiu a nossa querida Embrapa, né, Alisson? Nessa época, a gente não tinha agricultura avançada para as regiões tropicais, né? Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como que foi para o senhor iniciar toda essa trajetória e criar essa empresa fantástica, né?
que é a nossa querida Embrapa? Eu, entrando no governo, eu já sabia que não existia no mundo uma tecnologia tropical. Se nós quiséssemos ser autossuficientes, e nós importávamos 1/3 do que consumíamos, nós vamos ter que fazer a tecnologia. Ela não existe. Onde eu achei alguma coisa foi naquele Instituto Internacional Tropical da Holanda, mas só sobre madeira, praticamente. Comida, nada. Não é por aí. Pegamos a Embrapa, demos a ela essas condições, montamos o modelo que saía, fui buscar o professor Blumenchar em Piracicaba, eu gostava demais dele, tinha a ele como uma das maiores cabeças pensantes do Brasil. Ele montou o modelo que está aí até hoje e que deu ao Brasil a solução que ele precisava. Nós criamos rapidamente a tecnologia que precisava. E, olha, foi muito mais rápida do que eu esperava. E eu passei a ser o dono da bola, porque, além desse problema da alimentação, o Brasil sofreu, em 1973, um golpe maior em termos econômicos. Foi a criação da OPEP. Os árabes viram que se parassem de brigar entre eles e harmonizassem a oferta de petróleo, que era a grande riqueza da época, eles iam ganhar mais dinheiro. Fizeram a OPEP no final de 1973. O petróleo custava $2,5 a $3 a barril aqui no Brasil, passou na semana seguinte para $11. E não parou. 15, 19, 30, 50, $100. Só que o Brasil, naquela época, importava 80% do petróleo que consumia. Não era mole, não. Tínhamos outra saída. Ou criávamos a agricultura tropical, ou estaríamos falidos. O presidente Trás tinha sido presidente da Petrobras e ele sabia que, com a tecnologia da época, nem com 30 anos não ia achar petróleo. Então, não foi por competência minha que o governo abraçou a agricultura. Era a única saída que tinha. Agora, tratei de fazer bem feito. Sabe que aquelas palestras lá do Paulinelli me ajudavam. Você não faz mudança se você não tiver uma política pública muito bem planejada. Na hora do caboclo mudar o sistema, de fazer uma cerca, de limpar o terreno, de fazer uma calagem, de fazer uma fosfatagem, de fazer colocação de elementos químicos, de fazer um manejo físico do solo, etc. Se não tiver o dinheiro na mão, ele não vai fazer. Então, além da Embrapa, eu fui autorizado a criar a Embrater. Criei a Embrater. A Embrapa produzia, e ela já estava bem organizada logo no início. Nós organizamos, não perdemos tempo, não. Esse centro de Cerrado, só o Japão me mandou 8 cientistas. Melhor, eu é quem escolhi, não foi eles, não. Na área de biotecnologia, para que nós não perdêssemos tempo. Todos os equipamentos que eles precisaram, eles vieram correndo. Nós tivemos ajuda. O projeto de Minas, no primeiro ano, eu tive que laçar gente para fazer. No segundo, apareceram 1.000 propostas. Eu não tinha como atender. Mandei a AK, que era o órgão de assistência técnica nosso na época, contratar. Não tem em Minas Gerais. Vamos para o Brasil. Fizemos concurso do Brasil inteiro e foram aprovados 720 técnicos. Contratamos todos e atendemos o projeto. Aí surgiu a feliz ideia, né, das luminárias de inteligência nos debates que nós fazíamos. Por que nós não fazemos um só projeto com 20, 30 produtores? Criamos o PADAP em São Gotardo, que vocês conhecem também. Só que não podia errar. Fui atrás do Gervásio, com a cooperativa Cutia. Quero que você me manda 30 filhos de agricultores de propriedades que estejam pequenas e fala com eles que eu vou dar 300 hectares quase de graça para eles virem para cá produzir aqui. E vou botar o número que vier de milheiros junto com eles. Criamos o PADAP. 72, veio 36, eu botei 33. 72, fizeram essa revolução. O Japão ficou tão encantado que acabou me arrumando, já no final do governo, 560 milhões de dólares
Eu fiz 21 projetos FADAP no Brasil inteiro, nas áreas mais vazias do Cerrado brasileiro, que se transformaram nessas grandes centros de produção que estão aí, essas belas cidades, hoje metrópoles. Olha, tudo isso aconteceu como consequência de uma administração séria que tinha uma experiência. Eu realmente me julgava experiente. O Maurício Rangel Reis acompanhou durante os 3 anos o projeto Cerrado de Minas e falou: o Paulinelli é ele que tem que tocar isso. Então, não pense que houve super-homem. Eu hoje tenho absoluta certeza que nós precisamos fazer uma nova revolução através da microbiologia que está chegando aí. O Brasil já está na frente. Por quê? Porque, como país tropical, nós não temos a chamada hierovização ou crestação de 6 meses de neve em cima do nosso solo, que interrompe os fenômenos, mata as pragas, as doenças, mas interrompe os fenômenos biológicos, interrompe tudo. Nós aqui temos o maior berço biológico do mundo. A Amazônia nós não conhecemos ainda. Vocês já imaginaram o que a Amazônia pode dar como resultado do uso da biotecnologia? Eu estava vendo um trabalho de tese de doutoramento há uns 3 meses atrás. Uma moça lá de Piracicaba descobriu uma bactéria numa raiz de uma árvore, de um piqui gigante, lá na Amazônia. Botou na soja, aumentou quase 20% essa bactéria de produtividade da soja. Quer dizer, eu estou apenas citando, nós temos que entrar numa nova fase. Doutor Alisson, aproveitando aí a fala do senhor aí, falando de novas tendências, o que o senhor enxerga aí? Qual que é a sua opinião sobre plant-based, agricultura digital, biofortificação, para essa nova era do agro que segue por vir? É tudo que eu sonho. A agricultura tropical tem que ser outra. A soja brasileira bate a outra por quê? Porque nós usamos só 20% do que eles usam de nitrogênio. E ela ainda deixa no resíduo desta simbiose 150 quilos de erro para a próxima lavoura, que é a lavoura do milho, a chamada segunda safra. Veja o que eu estou dizendo. É isso que nós temos agora de concentrar. E a única coisa que eu peço a Deus é que eu possa continuar a ouvir vocês. Esse é um privilégio que eu não abro mão. Dialogar com vocês. Vocês são muito mais bem informados do que nós. Vocês pegaram a tecnologia da informação e transformaram na maior arma que qualquer operador, qualquer governança podia ter. O tempo que eu tiver, eu vou estar ao lado de vocês, pode ter certeza. Não me preocupo, pode ligar, eu tenho disposição para conversar, mas quero ouvir também. Uma pergunta sua dessa me ajuda muito. Eu quero ter certeza que eu vou caminhar ao lado de vocês. Meu último passo, se Deus me permitir, eu estou lá com o meu bastãozinho há mais de 70 anos segurando ele. Eu vou ficar muito feliz que eu vou entregar a um jovem muito mais competente do que eu. Essa é a grande felicidade que a gente tem na vida. Posso garantir isso a vocês. Doutor Alisson, muito bacana saber toda essa história e sua trajetória aí de tantas conquistas e feitos pelo nosso país, por nossa agricultura, né? Na minha época que eu estava no doutorado, na UFLA, junto com o Alfredão lá, ele contava muito suas histórias, e tem uma em especial que eu gostaria aqui de perguntar para o senhor, né? Ele falava assim, aquele Alisson ele não tinha jeito para ele, não. Nós precisávamos do dinheiro aqui, ligava para ele ia para um lado, batia do outro e trazia para nós aqui. E ele contava um caso que o senhor deu para ele a missão, né, de sair coletando amostra aí, na época, 518 amostras por esse Brasil afora, né, e falou para ele, você vai para os Estados Unidos lá e... Lá em North Carolina. Isso, e aí ele falou para a gente que deu uma... O senhor deu uma... Ele falou, mas eu vou como? Aí o senhor soltou ele numa rural, né, e deixou ele andando para esse Brasil afora aí. Queria que o
se eu pudesse contar um pouco dessa história aí, que eu acho que é bem legal. São coisas pequenas, mas que fazem parte da história, né? Eu procurava estimular todos, especialmente quando se tratava de uma tese como a do Alfredo. O Alfredo foi um dos que eu tive que ouvir muito sobre o potencial do Cerrado. Ele me deu muita convicção que o Cerrado era viável. Se eu tivesse convicção, eu ia entrar de mole no negócio, eu não tinha solução. Eu entrei na certeza de que eu não estava fazendo aventura, que eu ia achar a solução. E achei. E gosto de dizer que foi muito mais rápido do que eu esperava. Vocês já imaginaram que no primeiro ano a gente fazia a neutralização do solo, a recomposição química e a física através de arações profundas, subsolagem e até máquinas de romper camadas impermeáveis. Nós inventamos naquela época aquele subsolador de 1,20 m. Eu andei atrás daquilo em muitos lugares. E depois, quando eu comecei a ver que a partir do primeiro ano o agricultor aprendeu a recuperar biologicamente o solo, aí eu fiquei maluco, porque a cada ano a produtividade ia dobrando. Eu, com 5 anos no governo federal, lá no projeto Polo Centro, que eu tive do governo o equivalente a 3 bilhões de dólares, eu tinha absoluta certeza de que aquele solo não ia ter uma produtividade muito grande. No 5º ano, ele já estava começando a rivalizar com o corn belt americano. Dependia do produtor, aquele que aprendeu a fazer mais rápido, passou a não arar, plantio direto, incorporação de matéria orgânica, evitar erosão, essas coisas todas, rotação de cultura, até surgir a integração. Essa integração é considerada hoje, nas grandes instituições internacionais, como o maior avanço tecnológico que o homem já fez. Você planta no mesmo solo, 12 meses no ano, até 4 culturas. Onde é que você faz isso? Nós estamos fazendo um projeto aqui agora, de irrigação aqui no Vale do Picão. Lá tem um produtor, por exemplo, que é o maior produtor, um dos maiores produtores de feno do Brasil. Ele está me estimulando muito, me falou: Paulinelli, sem irrigação eu dou 3 cortes no ano no feno. Com irrigação eu dou de 11 a 13. Nós estamos com a faca do queijo na mão. Aqui nós temos solo, água, luz, planta, animal, tem tudo favorável. Nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Hoje nós produzimos os alimentos de melhor qualidade, ao preço mais barato e com constância de oferta, porque nós produzimos 3 safras no ano, ninguém vai bater no Brasil. Eu fui estudar irrigação nos Estados Unidos, já fui na Ásia, eles fazem os projetos de irrigação para 1 ano só e gastam 10 anos para amortizar em média. Nós aqui amortizamos em 3 anos, porque em 3 anos nós produzimos 9 safras. Essa é a vantagem que nós estamos levando hoje. O mundo vai crescer, vai. Estão falando que em 2050 vai haver um relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes. Mas o mundo está com 10 bilhões de habitantes. Não tem problema, não. Só o Brasil resolve esse problema. Só que é 10 bilhões com gente com muito mais dinheiro. Porque quem está crescendo hoje é China, é Índia, Indonésia e a África. Eu falei 3 países em um continente que tem mais da metade da população do mundo. Estão ganhando muito mais do que nós no PIB. Então, a família vai ter dinheiro. Aquilo que aconteceu de ruim para a nossa família não vai acontecer com a gente. E o que eu estou achando bom, vou dizer sinceramente a vocês, é que a iniciativa privada no Brasil está na frente. Vocês estão na frente. Doutor Alisson, o senhor hoje, com toda a sua experiência, tanto na área acadêmica, né, que o senhor bem nos retratou, e também na área pública, né, fazendo gestão de políticas públicas, o senhor adquiriu um know-how muito grande, né, ao longo de todos esses anos, né? E aí fica aqui a pergunta, né? O que o senhor acha, né, que falta para a agricultura brasileira ou
para onde o senhor acredita que a agricultura brasileira deva caminhar, né? Para a gente continuar essa trajetória tão linda de trazer e produzir alimento para o mundo? Olha, o mundo desenvolve, pesquisa e desenvolvimento são sinônimos. Se o Brasil usar toda a tecnologia que nós temos, você não faz ideia onde é que nós vamos estar, especialmente em 2050, com 10 bilhões de habitantes. É a pesquisa, você não tem dúvida, não. Agora, tem que trabalhar em outras áreas. Certificação de produto, tudo isso tem que ter. Qualidade, dar condição de rastreabilidade. Olha, nós estamos agora numa fase que eu considero importantíssima no Brasil. E essa grande revolução, a maior que o mundo já teve, essa revolução agrícola, ou a chamada Revolução Verde brasileira, foi feita com 842 mil propriedades. Doutor Alisson, sentado na cadeira como agricultor, qual que é o desafio que o senhor enfrenta aí no dia, que além de um político, de um professor e de tudo que fez nessa revolução, eu fiquei refletindo aqui, né? O senhor levou uma rural de dinheiro para Lavras, no Alfredão, uma rural de amostra de solo do Brasil, e o feito disso tudo, mas tem aí essa cadeia, como diz, na cadeira de agricultor, qual que é o principal desafio de um produtor rural hoje, com propriedade, porque o senhor é um produtor rural aí em Baldim, né? Bom, para mim, eu vou ser franco para você. Eu sempre tive pouco tempo. Eu só sou agricultor porque tenho um bom gerente e eu confio nele. Ele não é bom, não, ele é ótimo. E agora eu achei que já estou meio fora da época e estou passando para o meu filho. Eu tenho 2 agrônomos que não quiseram. Um mora nos Estados Unidos, o outro tem uma empresa de informação mercadológica que dá mais dinheiro que a agricultura. E que pegou foi o economista rural. Ele é professor da Fundação Dom Cabral e agora está assumindo aqui. Então, eu estou com a esperança que estou passando o meu bastão da fazenda para ele e que ele vai sair melhor do que eu. Agora, hoje, nós no Brasil ainda temos uma grande chance. O problema agrícola nosso é vencer as etapas que nós temos que vencer o mais rápido possível. É tocar essa agricultura para não deixar que apareçam piruar na nossa pipoca. O Brasil tem uma chance muito grande. Nós precisamos de aproveitar isso. Então, nós temos aqui no Brasil ainda umas viúvas ideológicas, isso é ideologia, que achavam que tinha que fazer tudo de acordo com a imaginação deles. Esqueceram da ciência. Aos poucos, a ciência ela vai ensinando esse pessoal o que é certo e o que é errado. E os governos, aos poucos, estão começando a corrigir. A irrigação no Brasil devia estar lá na frente. Nós só temos 8 milhões de hectares. A China já tem 75 e a Índia já tem 70. Esses são os males que nós ainda temos que fazer. A ciência, a agricultura tropical é altamente sustentável, reconhecida no mundo inteiro. Os últimos relatórios da ONU, que é a dona da FAO, mostram que a agricultura tropical é diferente, que ela vai realmente abastecer o mundo sem problema. Doutor Alisson, realmente é muita história. A gente está aqui se deliciando em ouvir uma aula de história sobre a agricultura. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Como é que você se sente como ganhador do World Food Prize em 2006, né? Que é um prêmio tão importante no mundo e também indicado ao Nobel esse ano, né? O World Food Prize para mim foi realmente um orgulho grande, porque foi indicado por um amigo que eu tive, que é uma das pessoas mais formidáveis que eu conheci. Foi o Dr. Norman Borlaug. Eu tenho o World Food Prize por indicação dele. E fiquei muito honrado. E procuro dar atenção. Agora, o Prêmio Nobel, vou ser franco para vocês, eu acho que o Brasil merece há muito tempo. Mas é o Brasil. Eu acho que
uma pessoa como eu vai ter muita dificuldade. Sou sempre muito franco. As minhas teses eu não embolo, mas eu acho que eu sou muito franco e que às vezes posso desagradar a tendência que há nesses conselhos. Esse é um prêmio que é dado pela Noruega no chamado Conselho de Oslo. São só 5 representantes do Congresso de Oslo. Mas eu estou firme. Se ganhar o Brasil, se não ganhar, vamos tocar o barco. Eu já me sinto muito honrado com a indicação. Estou tendo um apoio que eu nunca esperava, de todas as classes, de todas as áreas. Então, eu fico muito feliz. Nós também, viu? Nós também estamos felizes aí com a indicação, né? Realmente leva o nome da nossa agricultura brasileira para um lugar de destaque, um lugar que a gente merece. Ela merece, a agricultura merece. O seu protagonismo nessa história realmente nos enche de orgulho de estar tendo essa oportunidade de conversar com você, com o senhor. E eu queria, como uma mensagem final, o que você deixaria de recado para os jovens agrônomos que estão aí nos ouvindo, agrônomos, agrônomas, todos os profissionais ligados ao agronegócio que estão nos escutando hoje? Olha, eu tenho uma carinho com esses jovens, viu? Eles são a razão da minha luta, da minha existência, porque eu confio muito neles. Eu acho que vocês estão nessa fase, estão muito mais preparados que nós. Vocês têm muito mais competência. E nós temos que lhes ajudar enquanto for vivos. Essa é a minha tese. Mas eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza, como disse a vocês, que no meu final eu vou passar o meu bastão a um jovem muito melhor e mais competente do que eu. Isso, para mim, é a grande felicidade que eu tenho. Quanta história! A gente sai daqui realmente muito inspirado e energizado com a história do Dr. Alisson, viu? Olha, realmente muito brilhante, um legado incrível e realmente inspira muito, né, para a gente que dá continuidade a essa jornada, a essa trilha. E muita estrada que o senhor pavimentou, realmente é muito legal. Toda essa inspiração para nós e para os nossos ouvintes, para muitos jovens ouvintes que nós temos. Então, muito obrigado, Dr. Alisson, novamente por ter aceitado o nosso convite, um enorme prazer. Muito obrigado, Hercy, Dinali, pela companhia aqui no nosso episódio de hoje. E muito obrigado a todos e a todas, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que nos acompanharam em mais este episódio do Plantcast. E nos aguardem, que daqui 2 semanas tem mais entrevista por aí. Um abraço, pessoal. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.